Pai do Senhor, queridos. Olha só esse clássico da Bíblia, a história de José. Gênesis 37, de 1 a 15. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atendo molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, pois, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Vamos conversar sobre esse texto? O culto acabou quase nesse instante, praticamente todo mundo foi embora. Mas eu fiquei aqui, estou no templo, e quero trazer essa palavra para o teu coração. Amém? Fica aí, eu volto já. Pai do Senhor, queridos, a história de José, um clássico da Bíblia. Eu quero usar esse texto para falar de família. José, o 11º filho de uma casa cheia de problemas, uma família cheia de divisão, de competição, de comparação. A história de José ocupa alguns capítulos do livro de Gênesis. A história de José é uma história de injustiça, de sofrimento, de traição. No texto em que lemos, já podemos extrair algumas boas percepções de como era a vida de José. O texto cita que ele ajudava os seus irmãos, ao mesmo tempo que contava ao pai sobre a fama dos mesmos, ou seja, delatava os irmãos. Era o preferido do pai, já que era filho de Raquel, e o mais novo. O pai lhe dava presentes que não dava aos demais, e isso gerava raiva no coração dos irmãos. E o ódio dos irmãos de José em relação a ele só crescia. Um adolescente de 17 anos, protegido, mimado pelo pai. Ao mesmo tempo, odiado pelos irmãos. Criado num ambiente de conflitos e de comparações em que cada um precisava provar o seu valor, já que as próprias mães começaram essa guerra desde que se casaram com seu pai. Um detalhe: José não escolheu ser o preferido nem mimado. Seus pais o criaram assim. Interessante isso, não é? Não é uma escolha da criança a forma como ela vai ser tratada. Não é uma escolha da criança a educação que ela vai receber, o jeito que ela vai aprender a lidar com a vida.
Ela apenas recebe isso e vai crescendo com isso. Os irmãos de José não conseguiam lidar com as atitudes de José, a sua autoestima muito elevada. A maneira como José agia gerava ódio nos irmãos, faziam com que eles se distanciassem ainda mais de José. E esse ambiente familiar trouxe consequências graves para essa família, principalmente para José. Os irmãos, não suportando mais a presença de José, não suportando mais o que ele falava, mostrando-se superior, o venderam como escravo para o Egito. Eles dizem a Jacó, o pai, que José tinha sido morto por um animal selvagem. E José foi mandado embora para outro país. No Egito, José foi vendido a um oficial importante para trabalhar na sua casa. Na casa de Potifar, José deu o seu melhor, sendo um ótimo escravo, um ótimo empregado. Mesmo assim, mais uma vez ele foi traído e injustiçado. Só que agora, por uma mulher mentirosa e adúltera. E isso levou José à prisão. Mas lá na prisão, José também deu o seu melhor. Ali ele trabalhou, ajudou pessoas com o dom que Deus lhe deu. Mas, infelizmente, José foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou. Não lhe retribuíram o favor. José passou anos na prisão por uma mentira. Essa é a história de José. A biografia de boa parte da vida de José. É uma biografia de sofrimento, injustiça, traição. De um garoto mimado que pagou um alto preço por ser mimado. Mas algo muito interessante acompanha a vida de José. Em alguns momentos, a Bíblia cita que Deus estava com José e que as pessoas percebiam que Deus agia por meio de José. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Gênesis capítulo 39, versículo 23. Então, em toda a sua vida, José glorificou a Deus. Mas quando parecia que algo ia dar certo, a vida de José desmoronava novamente. E José foi aprendendo a caminhar com Deus. José foi aprendendo a confiar em Deus. E a Bíblia relata esse cuidado de Deus com José. O sustento de Deus para com cada detalhe da vida de José. O que você faria se você tivesse passado por tudo que José passou? O que você tem feito com a sua história? Ou melhor, o que você tem feito com aquilo que fizeram com você? Preste atenção, queridos. Nós não escolhemos a família onde nascemos. Nós não escolhemos quem vai cuidar de nós e como vai cuidar de nós. Nós não conseguimos controlar as ações das pessoas para conosco. Mas olha, nós podemos escolher o que vamos fazer com aquilo que fizeram conosco. Nós precisamos parar de apenas jogar a culpa nos outros. Sempre a culpa é do outro. E como é mais fácil, não é? Quando não somos os culpados, não é? É muito mais fácil. É muito mais fácil responsabilizar o outro pelo que deu errado. É muito mais fácil responsabilizar o outro pelas nossas desgraças. É mais fácil do que assumir. Mas não foi isso que José escolheu. Apesar dele nascer naquela família dividida. Ele não escolheu ser o queridinho do pai. Ele não escolheu ser o preferido, ser o mimado. Mas ele foi criado assim. E com certeza, José, ele não queria o ódio dos irmãos. Mas aqueles irmãos, eles não conseguiram lidar com o filho preferido do pai. E resolveram se livrar de José. Porém, amados, muito tempo depois, José ele teve a oportunidade de se reencontrar com seus irmãos e de decidir o que faria com eles. Naquele momento, a vingança estava fácil. José poderia devolver na mesma moeda tudo aquilo que ele havia sofrido. Mas José ama seus irmãos. Ele não consegue fingir, lógico, que nada havia acontecido. Então ele começa a contar aos seus irmãos, detalhe por detalhe, o que eles fizeram, o que havia acontecido. O trabalhar de Deus na vida de José, queridos, o ensinou a perdoar. Ele chorou algumas vezes ao rever os seus irmãos, depois de tantos anos e de tudo que havia acontecido.
Mas aí ele também relata no decorrer da sua história como Deus o cuidou. Como Deus cuidou dele no seu sofrimento e o ajudou a passar por toda a situação. José não era um super-homem, era um ser humano. Ele tinha sentimento, tinha dores em relação à sua história e ao que lhe havia ocorrido. José permite o trabalhar de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na sua história. José permite que Deus entre em sua biografia e o faça olhar para ela de uma forma diferente. José não olha para a sua história, para o seu passado, com amargura, com raiva, mas ele olha para a sua biografia entendendo que aquilo que Deus permitiu que ele sofresse, o transformou agora naquela pessoa que ele era. Ele diz para seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês, seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Está lá em Gênesis capítulo 50, verso 20 e 21. Deus quis essa maldade na vida de José? Não. Não. Foi Deus que planejou tudo isso? Também não foi, queridos. Mas Deus agiu no meio do caos, cuidando de José, lapidando José, amadurecendo José, levando José a entender que Deus é muito maior do que qualquer situação, do que qualquer trauma familiar, problema familiar que alguém possa ter. E José reconheceu isso diante dos seus próprios irmãos. E nós? O que estamos fazendo? Permitindo que Deus haja nas nossas dores ou simplesmente nos colocando na posição de vítimas? Permitindo que Deus transforme a raiva e a amargura em perdão e em empatia? Como é que você olha para a sua família? Como é que você olha para a sua história? Olha, querido, o primeiro passo para quebrar um ciclo de maldição, de destruição, de dores, de mágoa na família, é reconhecer essa história. Reconhecer o poder de Deus sobre essa história e clamar a Deus para que seja possível que haja perdão em seu coração. Depois, amados, peça a Deus que te ajude. Clame ao Espírito Santo que Ele abra o seu entendimento para que você possa olhar de forma diferente para tudo o que aconteceu. Para que você olhe diferente para a sua história, para entendê-la, não só com pesar e tristeza, mas peça que Ele te permita ver todos os momentos bons, as alegrias e a graça de Deus agindo, mesmo em meio ao caos. Essa transformação passa também por aquilo que você decide fazer com a tua história. Quantas vezes o nosso ego, o nosso eu, se apega à raiva, à amargura, não consegue liberar o perdão para aquilo que já passou, fica de molho na mágoa, na amargura. A tua história agora pertence a Deus, amado. Cada dor, cada cicatriz, cada momento difícil, Ele pode transformar isso em bem. Depende de você, o que você vai fazer com isso. Passa por você permitir que isso seja trabalhado. Passa pela transformação da mente e a transformação do seu coração. Comece a ver a sua história familiar. Comece a ver tudo que você sofreu pela perspectiva divina. Saiba que tudo foram disciplinas, foram etapas de ensinamento para que Deus te amadurecesse, para Ele poder te honrar, para que Deus pudesse estreitar os laços dele com você, para que você o conhecesse. Em nome de Jesus. Amém, amados. Saúde e paz, em nome de Jesus.